Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus, em o nome do Cristo ressuscitado, por essa manhã de domingo, pelas palavras que o teu Espírito tem para o teu povo eleito, para o teu povo escolhido nessa manhã, Senhor. Palavra para o nosso crescimento, palavra que vem para a nossa alegria, para a nossa paz, para que venhamos ter mais confiança, esperança, e dias melhores vão acontecer para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Portanto, nos capacita, Senhor, através do teu Espírito em nós, para entender tudo que será dito. E como é bom estar diante da tua mesa, Senhor. Como é bom receber o alimento. Há um gozo dentro de mim, e creio que também há no coração desse abençoado que está aqui e na vida daquele que está me acompanhando do outro lado na internet. Por isso, Senhor, graças te damos por mais uma vez diante da tua mesa sermos alimentados pelo alimento, pela palavra do alto, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Isso. Que bom estarmos diante da mesa de Deus e receber o alimento de hoje. O nome da mensagem de hoje é uma pergunta. Você que costuma anotar, e é bom você sempre anotar, chama-se a pergunta: você tem esperança? É o nome da reunião de hoje. Você tem esperança? Esperança nas promessas de Deus? Você tem esperança que Deus é com você, abençoado? Você que está aqui, você que me acompanha aí do outro lado, você tem esperança que Deus é contigo? Esperança que o melhor vai vir para você? Esperança que você vai tomar posse da resposta, daquilo que você tanto precisa, que tanto você está esperando? Você tem essa esperança? Esperança que você vai sair dessa situação difícil, desse desemprego? Esperança que você vai ficar curado? Esperança, meu amado, você que me acompanha aí do outro lado, que você vai sair dessa enfermidade? Você tem essa esperança que você vai sair dessa enfermidade? Você tem esperança no mundo espiritual, que ao seu redor estão os anjos de Deus? Você tem essa esperança aí dentro do seu coração? Que quando você está lá na rua, no trabalho, em casa, aqui nesse momento, você tem essa esperança, essa certeza, essa fé? Não, os anjos de Deus estão aqui ao meu redor. Eu não estou sozinho para resolver essa questão. Eu não estou sozinho nessa vida. Você tem essa esperança? Porque o homem de Deus, Eliseu, tinha. E você conhece a narrativa. Ele tinha, ao ponto de dizer: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu creio que tem muito anjo comigo do que essa multidão que está contra mim. Você tem essa esperança? É muito importante esse tema de hoje, essa pergunta, para você refletir. Você ama a Deus o tempo inteiro? Ou na hora do problema, da adversidade, você entra em desespero? Abandona a confissão. Hoje eu não vou nem orar, não vou falar nada. Pensa aí. Reflita. Ou você, que me acompanha aí do outro lado, pede ajuda para todos os santos. Porque quem ama a Deus não segue a outros deuses. Tem pessoas que seguem a outros deuses. Como pode você seguir a uma coisa que não te fez?
Porque quem nos fez e que nos mantém vivos sobre a terra é Deus. É a Ele que devemos amar, é a Ele que devemos adorar, é nele que devemos ter esperança, amor o tempo inteiro. Em nome de Jesus, é o nosso Deus, é o nosso Criador. Então quem ama a Deus não segue outros deuses, não segue outras doutrinas, não segue água benta e nem faz oferenda para ninguém, para que aquela questão venha, aconteça, se resolva, o casamento também aconteça, porque tem gente que faz oferenda para conseguir um homem na vida, uma mulher na vida. Nós temos que ter esperança em Deus. Ele diz que é o Senhor que abre e fecha a porta. É Ele o autor de tudo aqui sobre a terra. Amém, igreja? Então quem ama a Deus não segue essas coisas, não segue a opinião do mundo, a voz dos incrédulos, a voz de quem não gosta da sua igreja. Eu sei que por você estar aqui, você sofre oposição de pessoas da sua família, pessoas que não gostam da igreja. Eu sei que você passa por isso, mas é importante que você mantenha o seu amor, e você continue amando o tempo inteiro o seu Deus. Isso é esperança, abençoado, isso é fé, amém? Qualquer coisa que você esteja passando ou fazendo, você deve colocar em oração, isso é esperança. Nós temos que ter esperança. A Bíblia diz, para ser de uma forma mais precisa, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, eu vou ler o verso 5 aqui, depois eu leio os outros versos. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento, a obediência de quê? De Cristo. Então a Bíblia nos ensina que devemos levar cativo a Cristo os pensamentos. Amém? E como que eu faço isso? Orando. Colocando diante de Deus através do quê? Da minha oração. Não haja, abençoado de Deus, por sua cabeça. Peça sempre orientação a Deus para que você não faça nada que venha lhe prejudicar, e assim a sua família e a sua casa. Então é muito importante, a Bíblia nos ensina, que todo pensamento, toda situação, a gente deve levar cativo esse pensamento a Deus. E como a gente faz isso? Através da oração. Então isso é muito importante. Eu quero ler o verso 3 e o verso 4, que vem antes do 5. Abra a sua Bíblia para a gente meditar nesse ponto aqui, que é importante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3. Vamos aqui dar início com essa evidência, o tema de hoje. Você tem esperança? Isso é muito importante. Olha só. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 3, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo o quê? A carne. Todos nós estamos em um corpo de carne, correto? Todos nós estamos aqui em um corpo de carne. E essa carne, ela fala. Ela diz coisas. Então, nós não andamos segundo a ideia dela, segundo a opinião dela. Como por exemplo, o pastor falou para você fazer isso, e mais aquilo. Não precisa você fazer não, e você vai se dar super bem. Não faz o que ele está dizendo não. E vai dar tudo certo para você. Abençoado. Isso é uma ideia, isso é um pensamento que vai contra o ensinamento de Deus, contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos crer, confiar em Deus e estamos seguros. E nos profetas, para que a gente o quê? Prospere nessa vida. Então isso é muito importante. Em primeiro lugar, devemos ter obediência a Deus, amor, esperança, mas também devemos ter consideração a palavra que vem de Deus e passa pela autoridade de quem? De Deus, para que você prospere sobre a terra. Isso é muito importante. E vamos chegar lá também nesse ponto.
Então, é uma ideia da carne, que você deve o quê? Anular. Então, embora vivendo neste corpo, não andamos na opinião deste corpo, do que este corpo fala. Seguindo, porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, e sim poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, anulando nós o quê? Sofismas. Esse ponto é muito importante. Sofismas são ideias que se levantam contra a palavra de Deus, que não corresponde à palavra de Deus, que não é voz de Deus aí dentro de você. Por exemplo, um sofisma, que de tanto você pensar, falar, vira uma fortaleza, uma parede. E veja, a Bíblia diz que toda fortaleza tem que ser o quê? Destruída. O que é uma fortaleza? Uma parede. Então você tem que destruir aquilo para você seguir o quê? Adiante. E sair daquele lugar que você está preso por causa daquela o quê? Fortaleza, daquela parede, daquele pensamento, daquela ideia. Tem pessoas que estão vivendo da seguinte maneira, e isso é um sofisma na cabeça de muita gente. Talvez na sua cabeça, você que está me ouvindo, você vai morrer disso. Isso é um sofisma. Isso é uma fortaleza que precisa ser anulada, destruída. Sabe por que você vai morrer disso? Porque o seu pai morreu disso. E depois a sua mãe também morreu disso. Você também vai morrer. E essa mesma dor que você está sentindo, era a mesma que a sua avó tinha. Que também veio a morrer por causa dessa dor. Então tem pessoas que vivem nesse sofisma, nessa ideia, que não corresponde à palavra de quem? De Deus. E que você deve anular, destruir essa o quê? Essa fortaleza, para você seguir adiante e sair desse pensamento que você está. Eu me faço entender? Uma outra fortaleza. Eu não me conformo com a morte do fulano. Não me conformo. Está aí uma outra fortaleza que precisa ser o quê? Destruída, anulada, que está na sua mente, no seu coração, na sua alma. Uma outra fortaleza. Porque eu perdi meu emprego? Meu Deus, por que eu perdi meu emprego? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu perdi meu emprego? Anule esse sofisma, que de tanto você pensar, virou o quê? Uma fortaleza, que precisa ser o quê? Destruída. Você precisa destruir essa fortaleza com o conhecimento da graça de quem? De Deus. Meu Senhor, recebo que esse mar vai se abrir. Esse mar que está fechado, essa porta que está fechada, eu recebo que esse mar vermelho da minha vida vai se abrir. Então, nesse momento, com o conhecimento, você está anulando, destruindo o quê? Fortalezas. Uma outra fortaleza, um outro sofisma. O meu filho não me ama. Não me ama. Meu filho não me ama, não me ama. Você precisa anular isso. Essa ideia é um sofisma. É uma fortaleza que a carne colocou dentro do seu coração de mãe, coração de pai. Meu filho não me ama, pastor, não me ama. Você precisa destruir essa fortaleza, anular esse sentimento e orar. Senhor, se existe alguma mágoa, se existe alguma coisa, transforma esse sentimento em amor no coração do meu filho, em nome de Jesus. Qualquer coisa que ele esteja sentindo com relação a mim, meu filho, transforma esse sentimento ruim, esse sentimento amargo em amor. Essa raiva em amor, esse ódio em amor. Abençoados, nós precisamos, a Bíblia está ensinando para mim e para você. Não é a pessoa do seu lado, é você que tem que anular e destruir as suas fortalezas, os seus sofismas. Amém? Amém. Meu filho não gosta de mim. Eu não gosto de mim, pastor. Está aí, uma outra fortaleza que você precisa destruir. Eu não gosto de mim, eu não gosto do meu cabelo, não gosto do meu rosto, eu não gosto nada de mim. Eu olho no espelho, eu não gosto de mim, pastor. Está aí uma fortaleza que precisa ser o quê? Destruída. Anulada da sua vida. É abençoado. Tem coisas que a gente precisa aprender à luz da palavra para a gente reinar o quê? Em vida.
Então tem pessoas que de tanto pensar, carrega no coração, carrega na sua alma sofismas, fortalezas que precisam ser o quê? Destruídas. Digo, eu recebo esse entendimento. Nós temos que andar sobre a terra como pessoas que têm a Deus. Amém? E isso vai ajudar você a destruir o quê? Fortalezas, sofismas. Eu tenho que andar sobre a terra com o pensamento de um filho de Deus que possui o poder de Deus, a Deus aqui dentro. Eu não estou sozinho nessa vida, eu tenho o Criador dentro da minha vida, como diz a Bíblia, e eu creio nessa palavra. Coloca aqui, ó, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, no telão, 3,16, para remir o tempo. 3,16, olha só. Não sabeis que sois santuários de quem? De Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, você tem que ter esse pensamento aí dentro de você, conforme ensina a palavra. Amém? Abençoados, a nossa oração tem valor, como também a nossa fé, a nossa convicção tem valor. Você tem que crer nisso aqui, ó. Amém? Você tem que andar com essa palavra na sua vida. Não, eu sou a habitação de Deus. Eu tenho Deus dentro de mim, a força de Deus, o poder de Deus dentro de mim. A nossa oração e a nossa fé tem valor. Quando a Bíblia diz que eu tenho que levar cativo os meus pensamentos, ela está dizendo que a minha oração tem valor. Quando a minha Bíblia diz que é importante ter fé diante do meu Deus, e nós vamos chegar lá, é porque a minha fé tem valor. Quando a Bíblia diz, me ensina que eu tenho que ter esperança, é porque todas essas coisas têm o quê? Tem valor. Abra a sua Bíblia em Efésios 3,20, só para confirmar isso que eu estou dizendo. Efésios 3,20, olha só. Efésios 3,20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Então eu tenho que andar com esse pensamento. O poder de Deus está em minha vida. Às vezes eu penso, pastor, que Deus já foi embora daqui da terra, viu? Porque é tanta violência, é tanta desgraça, é tanta miséria, é tanta pobreza, e agora é guerra de um lado, é guerra do outro. Eu penso, pastor, estou sendo sincero com o senhor, eu penso que Deus já foi embora da terra e nos deixou aqui. Isso passa na cabeça de algumas pessoas. Eu penso que Deus foi embora, pastor, porque é filho matando pai, matando mãe, é violência dentro de casa, é fome, é isso, é aquilo, é tanta desgraça, que eu penso que Deus já foi embora e deixou todo mundo aqui. Não deixe as tribulações dessa vida, as desgraças dessa vida, abençoado, tirar de você a esperança, tirar da sua vida a alegria, o entendimento correto das coisas de Deus. Porque o entendimento correto das coisas de Deus é que o poder dele opera em você, e não que ele foi embora daqui. Amém? Não deixe as tribulações, as desgraças dessa vida tirar o entendimento correto das coisas de Deus que você está aprendendo aqui. Ah, pastor, eu penso que é tanta desgraça, é tanta violência, que Deus já saiu daqui da terra há muito tempo. É estupro, é isso, é aquilo, é assassinato, é pessoa morrendo, por questões assim, pastor, que como pode isso ter acontecido? Eu penso que Deus já foi embora da terra. Não. Nós não podemos sair do entendimento correto por causa das tribulações. Nós não podemos sair do entendimento correto por causa das desgraças que estão aí fora. E qual é o entendimento correto? Que nós vamos pedir e vamos receber muito mais do que estamos pedindo, porque existe um poder que opera a nosso favor. Ele não saiu da terra e deixou a gente largado aqui. Amém, abençoado? Eu não estou pregando aqui para agradar ninguém, eu estou pregando a Bíblia para você, te dando certeza das palavras que eu estou dizendo aqui, mas com Bíblia. Meu Deus do céu,
Josafá é um bom exemplo a se pensar. Uma multidão contra ele, ele falou: humanamente, meu Senhor, eu não tenho força, mas os meus olhos estão postos em ti. Olha só, isso não é esperança? Isso não é ter um amor o tempo inteiro, o tempo todo em Deus? Tem que ter esperança para falar uma coisa dessa. Humanamente eu não tenho forças, fisicamente, mas os meus olhos estão postos em ti, meu Senhor. Vamos à Bíblia, só alguns pontos disso. Segundo livro das Crônicas, 20:12. Para começar, 20:12. Vamos aqui. E começa assim, ó. O segundo livro das Crônicas, 20:12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Aqui quem está falando com Deus é Josafá, e ao mesmo tempo intercedendo pelo povo que Deus havia confiado a ele. E não sabemos nós o que fazer. Como é boa a sinceridade diante de Deus, viu? Porém, os nossos olhos estão postos o quê? Em ti. Porém, eu tenho esperança no Senhor. Você tem esperança em Deus? Foi a pergunta que eu fiz. Você tem esperança? E a Bíblia conta, e eu vou chegar lá, que os inimigos se tornaram corpos mortos no deserto. Todos que estavam contra ele. Todos. Só que esse homem, ele orou, mas ele se ocupava muito com o louvor, e também o coração dele, com a palavra que vinha por intermédio do profeta. Está aí, ó, o segredo do sucesso, da vitória, para tudo nessa vida. Esse capítulo 20, eu não vou ler ele todo, só alguns pontos, mas se você ler ele em casa, você vai ver isso de forma nítida. Ele era um homem que se orava e se ocupava em louvar a Deus e recebia na mente a palavra que vinha do homem de Deus. Como por exemplo, ó, no capítulo 20, verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem? De Deus. O interessante é que mais adiante, no verso 20, foi ele mesmo que disse, ele aprendeu. Na metade do verso 20 diz assim, ó, do capítulo 20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então ele entendeu. Ele era um homem que orava a Deus, louvava ao Senhor, mas recebia na mente as palavras que vinham do profeta. É isso que está faltando acontecer na vida, no coração de muita gente. Pessoas que estão me ouvindo do outro lado, que tem dificuldade de receber a palavra que vem do homem de Deus. Então é muito importante a gente ter nosso coração aberto. E ele foi livrado, porque ele recebeu na mente o que o homem de Deus falou. Olha o que diz aqui, o capítulo 20, verso 24. Depois você lê tudo em casa. Só estou aqui encurtando a leitura. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Olhe para mim, abençoado. Deus colocou um ponto final em tudo aquilo. Havia uma multidão, inimigos contra o povo que estava com o rei Josafá. Ele falou: Senhor, não tem como eu vencer isso. Humanamente eu não consigo. Aí veio a autoridade de Deus e falou: olha,
ouve, e você também, Josafá, não é só o povo. A palavra quando vem é para você, para o pastor, é para todo mundo. Tem pessoas que têm anos de igreja, a palavra não é para mim, não é para você, viu? Aí dá aquela olhadinha assim, é para você, para mim não, porque eu já tenho, aqui mesmo na igreja já tenho 1, 2, 3, já tenho muito tempo, é para você. Não, veja que o profeta, ele falou, ó Judá, e você, ó Josafá? Não pense que pelo fato de você é rei, a palavra não é para você não, é principalmente para você, para todo mundo. E ele foi livrado. Olha, abençoado, receba que nos seus dias, Deus também vai colocar um ponto final nessa sua tribulação, nessa sua angústia. Assim como fez aqui. Ele teve o quê? Esperança em Deus. É isso que nós precisamos ter, esperança. Não, eu recebo que Deus vai colocar um ponto final nessa situação em nome de Jesus, amém? A nossa oração tem valor? Tem. Como também a nossa fé tem valor. Foi Paulo, o apóstolo da graça, que disse, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porque Paulo sabia que a fé move o coração de quem? De Deus, para nos recompensar. Para trazer à existência as coisas que não são, para que passe a existir. É muito importante que todo aquele que se aproxime do altar da graça de Deus, se aproxime com esperança. Se aproxime com fé. E junto a essa fé, você tem que ter meta. Mas vamos ler. Hebreus 11:6. Vamos aqui a Hebreus 11:6. Mostrando com Bíblia para todos vocês que a fé tem valor. Embora alguns digam que não, é bobagem, é perda de tempo. Não siga a ideia do mundo, dos incrédulos. Hebreus 11:6. Foi Paulo que falou isso, hein? O apóstolo da graça. De fato, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de quem? De Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna recompensador dos que o buscam. Então todo aquele que se aproxima da graça de Deus tem que se aproximar o quê? Com esperança, com certeza. Abençoado de Deus, junto com essa fé, tem a meta. Meta do que exatamente você quer. Você não pode se aproximar do altar da graça de Deus de qualquer jeito. Você tem que se aproximar do altar da graça de Deus e com aquela meta, exatamente aquilo que você quer. Você tem que ter isso em mente. Projetar e sempre esperar o melhor naquilo que você projeta, naquilo que você está resolvendo, fazendo, sempre o melhor. Eu vou lutar, vou perseverar e recebo que vou chegar lá e vou tomar posse, em nome do Senhor Jesus. E já se vê tomando posse, e já se vê naquela situação que você está, tendo esperança, tendo confiança em Deus, que você vai chegar lá. Amém? Você tem que ter essa viva esperança dentro de você. Você que está aí do outro lado, pastor, eu estou numa cadeira de roda porque eu sofri um acidente, eu estou de muleta. Já se veja andando, abençoado. Tem essa esperança, essa fé no Criador, que te fez nascer, que te dá fôlego de vida todo dia. Tem essa esperança no seu Criador, no nosso Criador. Já se veja andando, abençoado. Já se veja saindo dessa cadeira de roda, largando essa muleta e andando. Sim, tem essa esperança, porque todo aquele que se aproxima da palavra, do altar da graça de Deus, que louva ao Senhor, tem que fazer isso com fé, com esperança. Já se veja tomando posse dessa situação, já se veja prosperando, já se veja curado. Projete isso na sua mente, abençoado. Você bem, você saudável. Nós temos que ter essa viva esperança ativada em nós. Amém, abençoado? Em tudo. Já se veja naquela prosperidade que você quer. Já se veja tomando posse. Amém? Lá no seu trabalho,
Você tem que projetar aquilo que você quer no seu trabalho. Você que trabalha por conta própria, você já tem que projetar aquilo que você quer, na esperança viva que você tem em Deus. Você vendendo, você lucrando mais, você ganhando mais, você prosperando mais, os clientes procurando você, comprando isso, comprando aquilo, e você, meu Deus do céu, recebo que eu vou dar conta. Amém, abençoados? As coisas mudando lá no seu trabalho, uma viva esperança, o ambiente sendo transformado pelo poder de Deus. Detalhe, e tudo isso que você espera, e tudo isso que você está almejando, e tudo isso que você está projetando, desejando, espere isso em silêncio, quieto. Não precisa você sair falando para todo mundo, basta você falar para Deus. Fale para Deus do seu desejo e espere. Não tem necessidade de você sair falando para todo mundo: olha, eu quero comprar aquilo, eu quero conquistar aquilo, eu quero tomar posse daquilo, eu quero fazer aquilo. Eu não te contei, mas eu vou te contar. Eu estou pretendendo fazer aquela obra ali, ó, naquele lugar, eu estou pretendendo comprar aquela casa, eu vou comprar aquilo. Você tem um desejo? Fala para Deus, não precisa você sair contando para todo mundo. Por que, pastor, que eu não posso? Não é que você não pode, tá? Para não falar que eu estou aqui colocando alguma proibição. Eu falo isso para você não ouvir palavras desanimadoras. Porque tem gente negativa para dar palavra ruim, uma palavra para desanimar você. Às vezes você sai contando para todo mundo o que você quer conquistar, o que você quer tomar posse, o que você vai fazer, aí vem uma pessoa com uma palavra de desânimo. Então, para você não ouvir palavras desanimadoras, fale do seu desejo só para Deus. Amém? Uma pessoa sem conhecimento da graça, sem conhecimento da palavra da graça, eu não vou falar do meu projeto para ninguém, por medo de inveja, por causa da inveja, por causa de olho grande. Então, aí eu não falo. Tem gente assim, que sem conhecimento do Evangelho, não fala por causa da inveja, por medo. Não, vai que eu falo que eu vou comprar, né, a casa, vai que eu falo que eu vou sair do aluguel e dá errado, por causa da inveja, do olho gordo, do olho grande. Então tem pessoas que não falam porque tem medo, e já outras, mais ignorantes ainda, eu já não falo porque o diabo, ele vai ouvir, pastor, e se ele ouvir, ele vai amarrar a minha vida. Os mais ignorantes pensam assim: o diabo não pode ouvir. O diabo não pode ouvir, porque se ele ouve, ele vai amarrar a minha vida. Então ele está repreendido, não vou falar. Pessoa mais ignorante tem esse receio, não vou falar por causa do diabo. No nosso caso, é para não ouvir palavras de gente negativa. Amém? Pastor, eu tenho muito medo, viu? Eu tenho medo de inveja, tenho medo de macumba, tenho medo de olho grande. Eu tenho medo de tanta coisa, pastor. E o senhor falou da inveja aí, eu tenho medo. Lá no meu trabalho mesmo, eu tenho medo de inveja, de gente invejosa, viu? Tenho medo de vizinho invejoso. Eu tenho medo dessas coisas, pastor, tão grande, que eu toda hora estou repreendendo. Eu anulo, eu recebo os anjos ministrando, sabe? Cara, essa invejosa aí. Eu tenho medo, pastor, eu tenho um medo tão grande que eu estou toda hora assim, botando os anjos, sabe? Para afastar os invejosos. Abençoado de Deus. Eu vou te contar uma história, para tirar do teu coração, e você que está aí do outro lado, mas não uma história minha, mas que está na palavra de Deus. Você lembra, e eu vou recordar para vocês aqui, os irmãos de José também tinham muita inveja dele. Não tinha muita inveja dele? E eles foram maus contra José, muito maus. Mas a maldade e a inveja dos irmãos não prevaleceram contra ele. Está aí, ó. A inveja não prevalece contra aquele que está ali, ó, com esperança em quem? Em Deus. José era um homem que tinha muita esperança em quem? Em Deus, abençoado. A inveja só faz mal no coração de quem sente, como ódio, mágoa, ressentimento e outras coisas mais. E eu vou mostrar isso com Bíblia para você.
Abra a tua Bíblia em Provérbios para a gente encerrar essa questão. Provérbios 14, 30. Olha o que diz aqui o livro de Provérbios 14, 30. Recebo todos vocês nessa primeira parte do verso aqui, ó, todo mundo. Ó. O ânimo sereno é a vida do corpo, a confiança, a esperança em Deus. Mas a inveja é a podridão o quê? Dos ossos. A inveja só causa dor, só causa sofrimento na vida de quem sente. Simples assim, ó. Abençoado. Quem perece nessa vida não é você, e sim o invejoso. Está aqui, ó. Nada disso prevalece contra você em nada, nada. Só faz mal na vida de quem sente. O invejoso é que sofre em ver você tendo, em ver você comprando, conquistando, não dorme direito. Cada vez mais a pessoa fica ali minguando, murchando, em ver você bem. Porque a inveja só causa mal no coração de quem? Sente. Quando a pessoa muda de cargo, quando a pessoa tem um salário melhor, o invejoso adoece. Ele fica mal. Então veja, isso só apodrece, só adoece o coração de quem? De quem sente, de quem é invejoso. Mas no seu coração, na sua vida, abençoado, fique em paz, amém? Eu vou fazer uma pergunta para a gente dar início à nossa oração. Qual é a coisa mais urgente na sua vida? Que você está mais necessitado nesse momento? O que você quer? O que você mais precisa? Qual é a área da sua vida? Qual é a situação de maior urgência na sua vida? Eu vou te convidar nesse momento a estar de pé, para você colocar isso diante de Deus e ter esperança na resposta do Senhor na tua vida. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Nesse momento você vai falar para Deus aquilo que é de maior urgência na sua vida, e você vai exercitar a sua fé em uma coisa de cada vez. Não tenha pressa. Uma coisa de cada vez. Como que você quer? Aonde é? Se é no seu trabalho, se é na sua saúde. Então você vai falar com Deus e vai chamar a existência. E você vai exercitar essa fé, uma coisa de cada vez. Meu Deus, eu preciso dessa situação, nessa área da minha vida, e eu preciso que aconteça dessa maneira, por tua bondade, por tua misericórdia, em nome de Jesus. E aonde? E como você vai falar com Deus? Não tenha pressa. A nossa reunião está terminando cedo. Então você tem aí um tempo bom para você exercitar a sua fé, a sua oração, a sua esperança. Porque você aprendeu na manhã de hoje que a oração tem valor. A fé tem valor. Vale a pena ter esperança em quem? Em Deus. E José teve, e ele foi honrado por quem? Por Deus. Vamos ter também, e a gente vai receber as honras devidas do nosso Deus. Amém? E você vai falando e vai chamando a existência, uma coisa de cada vez. Feche seus olhos. O Salmo 40, verso 1 diz: esperei confiante pelo Senhor, Davi falou. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse mesmo Deus abençoado, e você que me ouve, que Davi conversou com ele, falou com ele, esse mesmo Deus vive eternamente. Ele está dentro de você para operar de forma poderosa, muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, nesse momento, exercite a sua fé, amado de Deus, e creia que Deus é poderoso para te socorrer, para te atender. E já se veja pelos olhos da fé, pela esperança que você tem em Deus, tomando posse desse desejo, desse sonho, desse projeto, em o nome do Senhor Jesus. Fale para Deus qual é a coisa que você mais necessita.
que é mais urgente na sua vida? O que é que você quer? Como você quer? E aonde você quer que aconteça? É na vida do seu filho? É na saúde dele? É na sua saúde? É no seu trabalho? É nas suas finanças? É lá no seu emprego? É no seu serviço por conta própria? É lá que você precisa de uma solução, de uma resposta, de prosperidade? Então, fale com o Criador, com o Deus soberano que pode todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Exercite a sua fé, uma coisa de cada vez. Chama a existência. Meu Senhor, é assim que eu preciso, que eu quero que isso venha, que isso aconteça, que isso se resolva na minha vida. Humanamente, eu não tenho forças, e eu sou sincero, meu Deus, como Josafá foi. Humanamente, eu fiz tudo o que eu podia fazer, mas estou no meu limite, Senhor. Daqui para frente, humanamente, eu não sei mais o que fazer. Mas os meus olhos estão postos em Ti, a minha esperança, meu Criador. Eu recebo os Teus anjos, Senhor, ministrando, realizando tudo aquilo que os Teus filhos estão chamando a existência. Creia, abençoado de Deus, que a oração tem valor, que a fé tem valor, a esperança viva no Deus Criador dos céus e da terra. Faça a sua oração e coloque diante de Deus aquilo de mais urgente que você precisa na sua vida nesse momento. Isso, amado de Deus, abençoado. Já se veja tomando posse. Junto a essa fé, tem uma meta daquilo que exatamente você quer que aconteça. Já se veja prosperando, já se veja curado. Você que está aí do outro lado, já se veja saudável, andando, saindo dessa situação de enfermidade em nome de Jesus. E você que está aqui também, abençoado. Esse Deus que estamos conversando com Ele agora, já nos tirou de tantas situações em nossa vida. Quantas águas, hein? Quantas tempestades já aconteceram e você venceu, e Ele te livrou. Tenha esperança, creia. Você é mais que vencedor, abençoado. Fique despreocupado. O nosso Deus é maior do que tudo. Ele vai derramar luz nas nossas trevas, como diz a palavra. Você vai suplantar essa situação. Já se veja com o documento, com o papel em mãos. Já se veja, já imagine, já projete, já desenhe na sua mente, na sua cabeça,
Como que você quer que aconteça essa situação? Esse projeto, esse sonho, esse desejo na sua vida? Essa meta financeira? Essa meta profissional? Essa situação em casa, na sua saúde, no seu casamento, em nome do Senhor Jesus? Do jeito que você quer, isso. Já se veja na situação, tomando posse dela, porque aqueles que se aproximam de Deus têm que se aproximar dessa maneira, com essa certeza, com essa esperança, com essa convicção. Isso, amado do Senhor. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Receba o que vai acontecer. Você será bem-sucedido, em nome do Senhor Jesus. E já diga para o seu Deus: eu já te agradeço, Senhor. Eu já me vejo bem-sucedido nessa situação. Já me vejo vitorioso. Já me vejo tomando posse. Eu creio que esse pedido vai acontecer na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Já vejo na minha mente, no meu coração, as pessoas falando comigo, já me dando a notícia, já me dando a resposta, já me entregando o documento, o papel que eu preciso, em nome do Senhor Jesus. Isso, abençoado. A palavra diz pela boca do profeta Isaías: a palavra e o pensamento tem forma, tem vida, tem poder de acontecer, em nome do Senhor Jesus. E eu recebo que você vai tomar posse dessa palavra que você está profetizando e desse pensamento que você está chamando à existência, em nome do Senhor Jesus, para a sua vida, para a sua saúde, para os seus, para a sua família, para os seus filhos, para as suas finanças, em nome do Senhor Jesus. Isso. Creia, que assim seja, que assim seja, que todos digam amém e graças a Deus. Somos bem-aventurados. Essa é a fé viva dos escolhidos de Deus. Amém? Tenham todos uma semana abençoada, com serviço de anjos. Os anjos do Senhor te levando em segurança para casa. Não vai faltar provisão para você. Essa foi a melhor reunião da nossa vida, porque hoje é o melhor dia da nossa vida. Receba Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.